Bom povo amado de Deus, a paz do Senhor Jesus, pastor Fábio aqui. Em nome do Senhor Jesus, vamos gravar aqui um áudio sobre Apocalipse 12, a mulher e o dragão. Vamos ler o texto. E viu-se, Apocalipse 12, tá, irmão? 12, do 1 ao 17. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, com dores de parto, gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho, varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui nós damos uma pausa para que você entenda o que eu vou falar mais na frente, tá? Agora vamos pular para o verso 6, tá? Presta bastante atenção. Apocalipse 12, do 1 ao 5. Agora vamos ler a partir do versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam também o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais achou lugar no céu, seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já seu tempo é pouco. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz a um homem, um varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto a seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela correnteza fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e abriu sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes das suas sementes, que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Até aqui, amados e queridos irmãos. Bom, há algumas interpretações sobre esse texto, que eu não vou comentar agora para que não fique longo este áudio. Uma delas é que esta mulher seria Maria. Está descartado que não é Maria, e mais para frente você vai entender por quê. Outra interpretação é que esta mulher seria a igreja. Também está fora, tá? Está fora. Um grupo aí de igrejas defende isso. Inclusive, mais para frente vocês vão ver que eles estão totalmente errados. Outra interpretação surgiu no ano passado, porque diziam que essa mulher seria um sinal que haveria de acontecer no céu de forma literal. Apareceria este sinal de uma mulher. Fizeram inclusive lá o desenho no computador de uma mulher, que aparecia esse desenho no céu. Então as pessoas que olhavam o desenho ficavam impressionadas. Mas se você tirasse os traços feitos pela mão humana, somente as estrelas, você vai ver que nada tem a ver com mulher grávida, a não ser as constelações que lá estão até hoje. E as pessoas, ou algum grupo, interpretou inclusive dizendo que nesta data seria a volta de Jesus, em que a mulher daria à luz ao varão, ou seja, seria a igreja sendo arrebatada. Um absurdo, né? Quando você vê alguém marcando a data da volta de Cristo, pode esperar que Jesus vai voltar qualquer dia, menos aquela data que alguém marcou, porque aquele dia e hora ninguém sabe. Isso é presunção humana, no mínimo é presunção humana, né? Soberba humana. E no máximo, né, é falso profeta. Já teve vários grupos, inclusive igrejas grandes, como o Adventista, surgiu disso aí. Guilherme Miller marcou a data da volta de Cristo. Aí já é outra história, né? Marcou, sabemos que Jesus não voltou, né? E depois remendaram lá a profecia para que as pessoas continuassem nesse grupo de religião. Mas vamos lá para o texto. Eu creio, irmãos, como há essa linha teológica, né, de interpretação, que crê que esta mulher é Israel.
Por que é Israel? Em primeiro lugar, esta mulher, ela estava vestida do sol, tendo a luz debaixo dos seus pés uma coroa de 12 estrelas. Isso nós temos que fazer como Eclesiastes 7:27. Eis aqui uma coisa cheia, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Então nós conferimos a Bíblia com a Bíblia para achar o resultado, a causa. Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Então o texto está dizendo que esta mulher estava vestida de sol, tendo a luz debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Aí isso vai remeter lá para Gênesis, tá? Quando José tem um sonho. José tem um sonho. Em Gênesis 37, que vai falar que ele vê a lua se prostrando para ele, e o sol também se prostrando, e as 12 estrelas. Esses elementos, lua e estrela, tá? Sol, são os patriarcas na fé. São os pais, né, de José. As estrelas são as 12 tribos. Então esta mulher, ela está revestida de sol, está com os pés sobre a lua, e está também com uma coroa com 12 estrelas. É claro que é Israel. Da onde sai o varão? Da onde sai Jesus? Né? João capítulo 4 diz que a salvação vem dos judeus. Né? Jesus, ele vem dos judeus. A salvação vem de Israel. Né? A salvação não vem da igreja para Israel. Tá? Ela vem do povo judeu para o mundo. Então, desta mulher vai sair. Essa mulher está com ânsia de dar à luz a um filho. Tá? Eu não vou me deter muito tempo aqui nesse texto, porque se você voltar também para Gênesis capítulo 27, vai ter uma promessa, né, de Isaac para Jacó, que todas as nações se prostrariam diante de Israel. Israel é o centro do mundo, de acordo com Ezequiel capítulo 5, verso 5. Então a igreja seria tomar algo que vem depois. O problema também de muitas pessoas é tomar as interpretações bíblicas como partindo de nós, né, orientais, ocidentais, né, mas na verdade a interpretação tem que partir de lá, de Israel. A interpretação bíblica tem que partir de Israel para o mundo, ou seja, a salvação vem de Israel. Não é? Então esses elementos que aí estão na mulher, nada mais é do que Israel, da onde vem, né, o povo de Deus, da onde vem o povo judeu, o povo israelita, e da onde vai vir Jesus. Nós sabemos que o dragão parou diante desta mulher. E por que também é chamado de mulher? Se você for em Isaías 54, versos 5 a 8, vai dizer, né, que o Senhor tem Israel como uma mulher, como uma esposa de Deus. Né, e que Israel já deu a luz a seus filhos. Você vai lá em Isaías 54, verso 8, você vai ver que Deus chama Israel de mulher, esposa, né, do Senhor Deus Criador. Não é? Então Israel ele é comparado também com a mulher. Assim como em momentos de rebelião é comparado com prostituta. E o interessante é que diante de Israel, da mulher, está o dragão para tragar o filho. Por que esse dragão está ali, que é Satanás, a antiga serpente? Porque o dragão, né, que é Satanás, não quer que Deus leve à frente o plano dele de salvar a humanidade. Prova essa é que quando Jesus ele morre, não é? O que vai acontecer quando Jesus nasce? O que vai acontecer? O dragão, né, tenta matar Jesus, não consegue usando Herodes. E manda matar todas aquelas crianças, porque Herodes, na verdade, induzido, usado por Satanás, acreditava que ia matar Jesus. Né? Na verdade, o dragão estava furioso. O dragão estava com grande fúria querendo matar aquela criança. Né? E nós podemos ler que quando dá a luz, esse varão é arrebatado para o seu trono. Né? Outra coisa também no verso 4 diz que o dragão levou após si a terça parte das estrelas e lançou-os por terra. Né? E parou diante da mulher, porque havia da luz, para que dando a luz tragasse o filho. Essa passagem aqui não significa dizer que isso aconteceu naquele momento, né, em que Jesus nasce. Nós vemos que a mulher ela vai dar à luz a um filho. Né? Em algum momento, esta geração deste filho, não é? Ela está predita por Deus desde antes da fundação do mundo. Né? Eu creio que o adversário sabia disso, porque a Bíblia vai dizer que o Cordeiro morreu por nós desde antes da fundação do mundo, ou seja, na mente de Deus esse propósito já estava estabelecido. E desde Gênesis, quando Deus mata animais para cobrir Adão, nós vamos entender que perfigurava aquilo que Jesus ia fazer, derramar sangue para salvar a humanidade. Passando pela lei, pelos profetas, tudo já apontava a Jesus. Então, quando é que a mulher está grávida para dar à luz a este varão?
Não é ali no momento. A mulher está grávida desde da formação do povo judeu, que Deus está preparando este momento. E o dragão está querendo atrapalhar Israel desde o deserto, desde o Egito. O dragão vem tentando, né, acabar com o povo de Deus, tragar esta criança, porque ele não sabe como é, mas ele está ali, de observando, né, ele está tentando. E quando vê que chega o momento, ele está ali para tragar esta criança. Né? E o texto vai dizer no verso 4 que o dragão levou após si a terça parte das estrelas. Nós entendemos que é um terço dos anjos. Não é? Mas não significa dizer que isso aconteceu aqui. Esse texto aqui está acontecendo, João está tendo uma visão, João já está arrebatado. Então João está numa dimensão atemporal. Ele não está no tempo mais cronos nosso da Terra. Então, por isso que você vai ver algumas coisas acontecendo, parece que está meio sem lógica, né? Mas não é, porque João está no tempo da eternidade. Deus volta lá no passado para mostrar, né, a João, né, as coisas que estão acontecendo. Porque quando João tem esta visão, essas coisas no mundo físico já aconteceram. Mas Deus vai mostrar para João como aconteceu, ok? Seria mais ou menos como Moisés, né? Moisés, ele vai escrever o livro de Gênesis, por exemplo, falar sobre a criação, mas nós sabemos que quando Moisés escreve isso já havia acontecido. Mas Deus volta com Moisés no tempo para mostrar como que ele fez tudo aquilo. Então Deus está mostrando para João como aconteceu tudo aquilo. Agora, vamos parar para... Tem uma parte chave aqui para nós entendermos esse texto de Apocalipse 12, tá? É que nós temos que ler até o versículo 5, quando ela dá luz a este varão, e este varão, que há de reger com vara de ferro as nações, ele é arrebatado para Deus, para o seu trono. Não diz que esse varão foi morto, porque Jesus não disse, eu vou ser assassinado, não. Ele diz, eu tenho poder para dar a minha vida e tomá-la, né? Destruirei esse templo e reedificarei em 3 dias. Ou seja, diz que ele foi arrebatado para o trono, porque na verdade Satanás não teve o poder de matar Jesus e colocar ele na sepultura e falar acabou. Não, ele morreu e ao 3º dia ressuscitou e está sentado no seu trono e vive e reina para todo sempre. Então por isso que o texto diz que ele foi arrebatado para o seu trono e ele está no seu trono. Aleluia! Agora, para nós compreendermos isso aqui até o verso 5, nós temos que entender, para os amados irmãos, sugiro quem não estudou sobre esta parte, possa estar meditando sobre as 70 semanas de Daniel, né? No capítulo 9 de Daniel. Por quê, irmãos? Por muito tempo eu queria compreender esse texto e eu orava, lia a Bíblia, relia, e não conseguia compreender o porquê que Deus colocara aqui em Apocalipse 12 algo que já aconteceu, porque nós sabemos que Jesus já morreu, né? E o texto está falando que este varão há de reger as nações, com vara de ferro, foi arrebatado do seu trono. Então eu pensava, por que Deus está botando aqui, falando de Jesus, algo que já aconteceu? Muito bem. Para nós nos situarmos, nós temos que entender o seguinte. Primeiro, nós partimos do princípio que somos pré-tribulacionistas, ou seja, que não vamos passar pela grande tribulação. A igreja nessa época aqui, tá, o texto está falando de algo, tá, que vai acontecer assim que a igreja for arrebatada. Tá? O texto aqui vai falar sobre a grande tribulação. E quando é que a grande tribulação começa? O que tem a ver com as 70 semanas? Tem a ver porque em Daniel, capítulo 9, tá, no verso 27, diz que este varão fará uma aliança com muitos por uma semana de 7 anos. Tá? Essa semana de 7 anos, ela vai ser interrompida no meio da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele vai quebrar esta aliança. Mas se você voltar nos versículos anteriores, você vai ver no capítulo 9 de Daniel, que o anjo Gabriel vai dar interpretação para Daniel daquele acontecimento. E Gabriel vai falar assim, olha, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, né, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, ungir o santo dos santos. E ele vai falar sobre todo o acontecimento das 70 semanas. Se você for lá, eu estou com a Bíblia aqui na mão, bem, amados irmãos, eu vou voltar aqui rapidinho no texto de Daniel. Nada melhor do que a própria Bíblia, a palavra do Senhor, nosso Deus, para nós entendermos. É muito importante, é a chave para nós compreendermos esse Apocalipse 12, nós estarmos diante do livro de Daniel. O capítulo 9 está aqui já aberto. Então, você veja que essas 70 semanas que estão determinadas são, na verdade, 490 anos, porque são semanas de 7 anos cada semana. Né? E o que vai acontecer nessas 70 semanas? Tem uma divisão, tá? Essas 70 semanas, que são 490 anos, ela está dividida
em pelo menos 3 partes, tá? Quais são as 3 partes dessas 70 semanas que está determinado sobre Israel? Outra coisa que vale a pena lembrar: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade? É Rio de Janeiro? É Brasil? Não. É Jerusalém. Para quê? Para se arrastar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. E por que vai cessar as transgressões? Vai dar fim à iniquidade. Vai selar, vai fechar a visão. Não é? Porque quando cumprir-se essas 70 semanas, tá? Israel vai receber Jesus, vai reconhecer o Senhor, como está em Romanos capítulo 9, tá? Verso 25 e diante. Nós não devemos ignorar este segredo, porque Deus endureceu Israel para que até que a plenitude gentil haja entrada. Então todo Israel será salvo. Qual Israel será salvo? Todo Israel que estiver vivo por conseguinte da volta visível do Senhor Jesus. Descrito em Zacarias 11, Zacarias 14, tá? Apocalipse 19, em que o Senhor vai vir salvar o seu povo Israel do anticristo. Então, essas 70 semanas estão terminando sobre Israel. 70 semanas é o tempo que Deus está tratando com o israelita. Então, vamos lá. Primeira parcela das 70 semanas, tá? Que é desde a saída do povo, a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias. Tá? Qual o tempo que está determinado? Desde o tempo em que o povo saísse do cativeiro até restaurar a cidade de Jerusalém, tá? Havia 7 semanas. O que são 7 semanas? 49 anos para 50. E foi exatamente o que aconteceu. Desde o tempo que o povo sai do cativeiro até restaurar a cidade, vai demorar 49 para 50 anos. E depois disso, haveria mais 62 semanas, que demoraria desde que edificasse a cidade até que o Messias, Jesus, fosse tirado, tá? Depois das 62 semanas, verso 26 de Daniel capítulo 9, será desarraigado, será tirado o Messias, não para si mesmo. Então, desde que o povo sai, vamos recapitular, desde que o povo sai do cativeiro até edificar a cidade, são 49 para 50 anos. Tá? São 7 semanas, 49 anos, mais precisamente. Tá? E desde que o povo edifica a cidade até o nascimento e a morte de Jesus, são 434 anos, em que o Messias é tirado, segundo está escrito aqui. Quando o Messias é tirado, então cumpriu-se, na verdade, 7 mais 62, são 69 semanas. Cumpriu-se 69 semanas. Então há um hiato e uma pausa, há um parêntese para começar o tempo da igreja, conhecido por nós como o tempo da igreja e o tempo dos gentios, o tempo também da graça. No verso 27, o texto torna a contar as semanas. Ele vai firmar uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, a última semana de Daniel está prevista quando o anticristo chegar para fazer esta aliança com muitos, provavelmente com Israel, com aqueles que guerreiam com Israel, um acordo de paz, mas ele vai quebrar esta aliança, tá? Vai quebrar esta aliança no meio da semana, ou seja, em 3 anos e meio diferentes. E o que isso tem a ver com Apocalipse capítulo 12? Tem a ver pelo seguinte: o texto aqui em Apocalipse capítulo 12, do verso 1 ao 5, está nada mais nada menos contando as 70 semanas de Daniel. Quando chega no verso 5, na verdade, vai dar início à última semana, no verso 6, na verdade, né? Do verso 1 ao verso 5, está contando-se as 69 semanas, na verdade, tá? Então, quando esta mulher dá à luz ao varão, há uma pausa, tá? No verso 5. No verso 5, acontece a mesma coisa que acontece quando o Messias é tirado, tá? Aqui Jesus vai para o seu trono, ou seja, Jesus é tirado, o Messias é tirado, Yeshua é tirado, arrebatado para o seu trono. O que vai acontecer na semana de número 69 é que o Messias também é tirado. Então houve uma pausa na contagem do tempo. Quando esta pausa acontece, para-se de contar as semanas. E essas semanas começam a contar, na verdade, no momento em que o anticristo começa a vir, a reinar, que é o dragão, a antiga serpente. Você vai ver Apocalipse 13, né? Essa mesma serpente aqui, esse mesmo dragão, né? De 7 cabeças, né? Com 10 chifres, na descrição da besta. Então, o que está acontecendo aqui em Apocalipse 12 é que a partir do verso 6 começa a se contar a última semana de Daniel, descrito na 70 semana. E essa semana de Daniel, essa última semana que conhecemos como Grande Tribulação, ela acontece logo após o anticristo aparecer ou logo após, assim que a igreja é arrebatada. A igreja é arrebatada, né, o anticristo, ele aparece. Porque ninguém pode deter o anticristo 2000 anos, senão o Espírito Santo. Nós sabemos, nós já falamos, 2 Tessalonicenses capítulo 2, sobre aquele que detém o anticristo. Então, no texto, no verso 6, a mulher aparece. Né? A mulher aparece novamente. Ela aparece fugindo para um deserto.
O texto aqui parece que está junto, irmão, mas se você ler com olhos ungidos, você vai ver que há uma diferença, uma diferenciação no conteúdo, né? Esta mulher, claro que não é uma mulher física, porque Maria não foi perseguida, né? E também não é a igreja, por quê, irmãos? Porque desde o tempo da concepção do Messias, aqui está falando de uma mulher que daria luz ao Messias. Né? E Jesus, na verdade, ele vai fundar a igreja, na verdade, depois só em Atos 2 que a igreja é fundada. E esta mulher, ela foge para o deserto, onde tinha lugar preparado para que ele fosse alimentado durante 1.260 dias. Quantos são 1.260 dias? São, na verdade, 3 anos e meio. Aqui é a metade da grande tribulação. Esta mulher, que é Israel aqui não é Israel convertido, tá, irmãos? Essa mulher aqui é Israel judeu que não se converteram. Porque se Israel não ficar escondido por 3 anos e meio ou por 7 anos protegido por Deus, não vai sobrar ninguém de Israel, porque a vontade de Satanás, até nos dias de hoje, é riscar Israel do mapa. O diabo tem grande fúria, porque sabe que Deus tem plano neste povo. Não é? E Deus tem promessa também de salvar Israel. Então, Israel, esta mulher que é Israel, que é o povo de Israel, o povo israelita, é escondido por 3 anos e meio. Não é? Quando o dragão vê que foi jogado que na verdade que a mulher se escondeu, o que ele vai fazer? Há, paralelo a isso acontecendo, uma batalha no céu. Miguel e seus arcanjos batalham contra o dragão, né, e os seus anjos batalham. Se você for voltar lá para o livro de Daniel, né, você vai ver uma coisa muito interessante, que é em Daniel capítulo 10, né, versículo 20, você vai ver que o varão fala para Daniel: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Então, saindo eu, eis que virá o primeiro príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. Nessa luta ninguém há que se anime contra aquele senão Miguel, vosso príncipe. E Daniel também, capítulo 12, diz que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta em favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde que nunca houve, né, em nenhuma nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se até o povo, aquele que se achar escrito no livro. Então, muito bem. Está havendo uma batalha espiritual aqui, uma guerra muito grande, né, entre Satanás, os dragões, o dragão que é Satanás, os anjos de Satanás e os anjos de Deus. Aí me perguntaram, esta batalha aqui é o momento em que Satanás se rebela no céu? Não, esse momento aqui não é o momento que Satanás se rebela no céu. Na verdade, este momento aqui, tá? Por que não é o momento que Satanás se rebela no céu? Esta batalha no céu aqui é uma batalha que acontece no segundo céu, tá? Por quê? Porque Paulo ele vai dizer em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Celestiais, ele engloba os lugares, o primeiro e o segundo céu, não o terceiro céu onde habita Deus, onde Paulo foi arrebatado, né? 2 Coríntios capítulo 12. Porque o terceiro céu entende-se que já está numa dimensão acima das galáxias, no sentido espiritual. Mas o primeiro céu onde estão as nuvens, voam os pássaros, né? Onde passam os aviões, esse é o primeiro céu. O segundo céu é acima das galáxias, um lugar onde o homem nenhum poderá chegar. E o terceiro céu é acima das estrelas, ok? Onde nenhum homem jamais poderá chegar e numa dimensão espiritual. Assim como a Terra, se você cava para baixo, você não vai embora. Já teve cientista que escutou gritos a milhares de metros abaixo da Terra. Nós cremos que o inferno está para baixo, mas também num lugar bem fundo, numa dimensão espiritual. Mas há principado e potestade do ar que habitam nos céus, né, causando essas guerras espirituais. E esta guerra espiritual, quando o povo é arrebatado, esta guerra se instala de forma tremenda, né? Essa guerra se acirra, porque Satanás está gastando seus últimos cartuchos. Então, Deus envia Miguel para pelejar em prol de Israel, porque a guerra sobre Israel vai estar tremenda, 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 tremenda. Então, Deus envia Miguel, conforme está em Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 10. E aí o que vai acontecer? Aí o verso 8 diz que eles não prevaleceram, ou seja, Deus jogou os potestades do ar, que estão atuando nas regiões celestiais, jogou todas por terra. E por que esta passagem não é da guerra que aconteceu na rebelião dos anjos contra Deus? Porque já aparece aqui no verso 3, essa antiga serpente já está, que é Satanás, já está caído nessa época, né? No verso 3 vai aparecer que ele está esperando a mulher, né, dar a luz para matar, ou seja, então o dragão, que um dia foi o anjo,
anjo de luz, que era Lúcifer, ele já foi jogado por terra. Então, neste momento, ele não está no céu mais. Ele está querendo tomar, de alguma forma, uma região celeste, um local estratégico, e esta batalha é acirrada ali naquele momento. Tá? Alguém fala, ele tem poder de chegar ao céu? Ele poderia até chegar ao céu, se Deus assim quisesse, porque o texto, né, na Bíblia vai dizer que quando os filhos de Deus veio ter com Deus, Satanás também veio no meio. Né? Deus também, em um certo momento, quando foi jogar Acabe por terra, veio várias pessoas se apresentando para derrotar Acabe, um a um, depois apareceu um espírito de mentira. Né? E nós sabemos que Deus não é mentira. Deus não tem mentira porque o pai da mentira é o diabo. Então apareceu um espírito de mentira e Deus falou, tu vai prevalecer contra Acabe. Ou seja, apareceu até diante de Deus. Então, de alguma forma, Satanás vai tentar, né, guerrear contra os céus e será jogado por terra. E o que está acontecendo neste momento, paralelo a esta batalha? Vai aparecer o seguinte, que ele foi precipitado, os seus anjos com ele, e uma voz no céu disse, agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, que já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Bom, é claro que esse texto aqui só pode estar falando sobre a igreja. Por que a igreja? Porque eles o venceram. Se você ler o verso seguinte, vai falar, ai dos que habitam sobre a terra. Então, quem que venceu? Se não a igreja, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Porque quem está na terra, ai daqueles que estão na terra. Mas esses aqui venceram, ou seja, não venceram, venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra, e não amaram as suas vidas. São pessoas que já venceram, já partiram para a glória, já venceram. E, portanto, é que no verso 12 diz, alegrai-vos os céus, né? E os que neles habitais. Já há pessoas habitando no céu, ok? Ai dos que habitam na terra. Então, os que habitam na terra ainda não venceram. Eles poderão vencer eventualmente, mas não venceram. Pelo contrário, falam, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Esse pouco tempo aqui, que o diabo sabe que tem, ele percebe que caiu por terra, é onde vai começar a segunda parte, né, da última semana da grande tribulação. Como é que eu sei disso? Porque o dragão viu que foi lançado por terra e perseguiu a mulher. Começa-se então a perseguição sobre Israel, que a princípio não teria. Né? A princípio não havia a perseguição. Não é que o dragão ou que o anticristo é bom. É porque o próprio Deus não permitiu, né, escondeu, né, a mulher escondeu Israel de alguma forma, no sentido espiritual, não permitindo que o dragão lhe tocasse. Né? E quando o dragão vê que caiu por terra, ele começa a perseguir, ele vai atrás, ele quer matar o povo judeu. Ele vai de alguma forma, criando lei, matando, buscando, levando em cativeiro, né, matando a espada, criando leis para que fosse morto, assim como Hitler, enfim. Começa uma grande perseguição terrível. E a Bíblia vai dizer no verso 14 que foi dado 2 asas de grande águia para esta mulher, para que ela voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então nós vemos aqui no verso 6, que esta mulher estava escondida por 1260 dias, que são 3 anos e meio. E aqui já usa uma outra linguagem, dizendo que a mulher é escondida por um tempo, tempos e metade de um tempo. Por que não fala que aquela mulher foi escondida de novo por 1260 dias? Porque, claramente, iríamos fazer uma conexão de um texto com o outro e iríamos concluir que é o mesmo período. Mas, na verdade, esse tempo e metade de um tempo, tempos e metade de um tempo, é 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. Ou seja, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, em que começa uma grande perseguição sobre a mulher, que é Israel. E o que vai acontecer? Mas Deus, ele dá asas de águia, de alguma forma sobrenatural. Deus vai esconder Israel, assim como no deserto, quando o povo vai sair do Egito, né? E quando Deus abre o mar, o que vai acontecer? A Bíblia diz que Faraó veio atrás, tentou tocar, mas a coluna de fogo de noite, né? E de dia a coluna de fumaça não permitia que um chegasse perto do outro. De alguma forma sobrenatural, Deus vai esconder o povo israelita que existia nesta época, porque senão, quando Jesus voltar, né, descrito em Zacarias 14, por exemplo, e em Apocalipse 9, ele não vai encontrar mais nenhuma pessoa viva de Israel. Então, de alguma forma, ele vai esconder este povo judeu que vai estar ali. E a serpente ficou furiosa, verso 15, lançou da sua boca água, como um rio, para que, como a corrente, fizesse rebatar. Né? Se você for em Daniel 9, 26, você vai ver um texto interessante. O que vai estar escrito lá em Daniel 9, versículo 26? Depois das 62 semanas, será desarraigado o Messias, ou seja, quando o Messias é tirado, né, não para si mesmo, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Seu fim será como o quê? Como uma inundação.
Inundação na Bíblia tem alguns que relacionam, né, inundação a exércitos, né, multidões de pessoas. Se você for em Daniel, na verdade, Isaías 59, verso 19, você vai ver que vindo o inimigo, né, contra o povo de Deus, vindo o inimigo como corrente de água, o Espírito do Senhor vai orar contra ele a sua bandeira. Tá? Eu acredito que essa inundação tanto pode ser de pessoas, como pode ser também de alguma forma sobrenatural. Né? O diabo pode provocar algum fenômeno, né, mas a Bíblia diz que a terra abriu a boca, a terra ajudou o Israel, ou seja, Deus vai estar pelejando para o Israel de formas sobrenaturais, assim como ele pelejou no tempo de Moisés. Não é? Paralelo a isso, claro, vai ter perseguições, vai ter mortes, vai ter perseguição de todo tipo, descrito em Mateus 24, quando Jesus fala que tribulação como essa nunca se viu nem verá. Né? Ai daqueles que estiverem ali, porque os que estiverem na Judéia têm que fugir para os montes. Né? Isso está falando sobre Israel, lógico, não está falando para a igreja. Os que orai para que a vossa fuga não seja no sábado, está falando para Israel. Israel tem todo o compromisso com a lei da antiga aliança, né? Já que nós estamos na nova aliança confirmada melhores promessas. Então, Israel de alguma forma será protegido por Deus, estou aqui resumindo, e no verso 17 diz que o dragão Ciro ficou irado contra Israel, contra a mulher, e foi fazer guerra contra quem? Contra os remanescentes da sua semente que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. É lógico que esses que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo são judeus messiânicos, que se converterão, simples assim. Ou alguém que de alguma forma não creu em Jesus durante a sua estadia, durante o período da graça e poderá porventura crer, embora essas pessoas dificilmente serão, digamos assim, gentias, né? Por quê? Porque, segundo Tessalonicenses 2, se não me engano, no verso 10, vai dizer que aqueles que não receberam o amor da verdade para se arrepender, para se salvar, Deus enviará a operação do erro. Então, se Deus vai enviar a operação do erro, né? Deus não vai estar brigando entre ele mesmo. Porque alguém vai dizer assim, mas se o Espírito Santo sair, quem vai convencer? E quem te falou que Deus vai convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo no período da grande tribulação? Né? Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus enviará a operação do erro para que crê na mentira, para que sejam julgados todos aqueles que não creram no amor de Deus, da verdade, para se arrepender. Então, se haverá operação do erro para que as pessoas creiam, até mesmo o anticristo, que o anticristo virá segundo a eficácia de Satanás com sinais e prodígios de mentira, para que as pessoas creiam na mentira, não é? O que vai acontecer então? Significa dizer que, provavelmente, esses aqui que têm os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus Cristo são judeus messiânicos, entendam bem, judeus messiânicos que vão crer em Jesus somente, né, neste período. Neste período muitos vão crer em Cristo, ok? A prova é que vai falar sobre os 144 mil, que são povos judeus, inclusive, né, Apocalipse 7 fala das tribos de onde eles são. Então, esses aqui são para que, inclusive tem uma igreja aqui, né, no Brasil e no mundo afora aí, que é adventista, que diz que isso aqui é a prova de que a igreja passada na grande tribulação, já que eles são essas pessoas aqui, eles se dizem que eles são os adventistas, né, que eles guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus Cristo, né, mas é um engano, né, na verdade. Esses aqui são povos judeus messiânicos. O período da igreja é agora, ok? O período das 70 semanas é um período que Deus trata com Israel, não trata com a igreja, ok? Deus tratou com Israel o primeiro período das 70 semanas, que são as primeiras 49 anos, que são as 7 primeiras semanas, em que o povo sai do cativeiro e edifica a Santa Jerusalém. Ok? Deus tratou com quem? Com Israel. Depois das 62 semanas, que é o período em que Deus, o povo edifica a cidade de Jerusalém até ser tirado o Messias, tá? Até Jesus morrer ainda estava na lei. Ok? Deus tratou também com Israel. A partir do momento que Jesus morre, ok? Tanto que há um congelamento das 70 semanas, o porquê das semanas não está sendo contadas mais. Há 2000 anos que essa última semana não entra na contagem, parou-se a contagem. Por quê? Porque Deus não está tratando com Israel. Quando houver o arrebatamento, em que começa o período da grande tribulação, volta-se a cumprir a última semana em que Deus tratará de novo com Israel. Por que Deus não tratou com a igreja nos outros períodos e agora nesse último período vai tratar com a igreja? Não, já expliquei sobre isso também, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, vou postar aqui também depois o link embaixo para os irmãos verem, né? Vou postar também o link das 70 semanas para fazer um paralelo traçando um texto com o outro. Porque este período das 70 semanas é um período que Deus trata com Israel. Então, neste período aqui, em Apocalipse 12, vai falar basicamente sobre isso, sobre as 70 semanas, os acontecimentos, né, que se desenrolarão naquela época. E aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo, eles vão sobreviver a isso, eles vão ser salvos, né? E os que não, mas por serem judeus, vão estar vivos.
porque senão não se cumpriria, né, Zacarias e outros textos mais que fala, inclusive Paulo vai citar isso, que todo Israel será salvo. Voltando aqui um pouquinho só para relembrar, este varão que a mulher daria à luz seria um varão que regeria as nações com vara de ferro. E se você for observar direitinho, né, este varão que regeria as nações com vara de ferro, você vai ver que Apocalipse 19, verso 15, vai falar sobre Jesus, né? Este varão que vai reger as nações com vara de ferro. No Salmo 2 também vai falar que Jesus, ele veria como aquele que vai reger as nações com vara de ferro. Está bem claro o texto dizendo que Jesus é aquele que regerá as nações com vara de ferro. E ainda sobre Apocalipse 19, a Bíblia vai dizer que a besta vai se reunir com os exércitos do mundo para guerrear contra aquele que está sentado no cavalo branco, que é o Cordeiro, não o cavalo branco de Apocalipse capítulo 6. O capítulo 6 é o cavalo branco que tem o arco, né? E ele é o anticristo. Mas o 19 é o Messias, é o Senhor Jesus, que vem guerrear e vai matar, né, o anticristo com a espada que sai da sua boca, vai matar todos aqueles que vieram contra ele, e assim aqueles que estão com Cristo reinarão para todo sempre. Então, fica aí de forma resumida. Se faltou alguma coisa, o irmão comenta aí, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe todos. Este é o texto que fala sobre a mulher e o dragão, o período das 70 semanas de Israel. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos.